Com a nova temporada de O Incrível Mundo de Gumball, muitas coisas eram esperadas, outras nem tanto, mas algo quase certo é que teríamos um novo episódio baseado em anime. Isso foi praticamente confirmado pelo criador, quando ele disse que a relação entre Yuki e Nicole seria mais explorada nessa temporada. Hoje foi o primeiro episódio que recebemos isso, mas bem, as coisas não foram lá tão parecidas quanto o primeiro episódio das duas. Então, se você quer entender o que tem de errado com esse episódio e muito mais, venha comigo analisar mais 2 episódios da nova série de O Incrível Mundo de Gumball, a Ruga e a Gourmet. O episódio começa e vemos uma espécie de problema com a Anaís. Ela estava desenvolvendo rugas como se fosse uma velha. Aparentemente, a família dos Wattersons era tão desastrada que ela se irritava muito com eles, tanto que ela constantemente fica tentando arranjar maneiras de consertar os Wattersons. Não na maneira literal, mas ajudá-los a se virar com a vida. Para o Darwin, ela achou a academia onde ele desenvolveria força e autoconfiança. Com o Gumball, a ideia era pegar uma advogada de topo de linha, afinal, o gato azul tá sempre se metendo em confusão. Com o Ricardo e Nicole, a Anaís queria achar uma fazenda para eles poderem se aposentarem felizes para sempre. Simples? Bem, durante o episódio veríamos que não, porque o Gumball decide aceitar isso com o objetivo de fazer a Anaís menos estressada. No primeiro momento, vemos o segmento do Darwin, e aqui nós temos muitas referências. Eu não vou falar todas elas porque eu não sou um nerd, mas aqui estão para quem tiver paciência. O importante é que os mascarados ensinaram Darwin a ficar muito forte em uma série de treinamentos, tentando fazer ele perder essa aura fofa que ele exala. E incrivelmente ele sobrevive a todos, mas sempre fazendo um sorriso fofo ao fim deles. O mascarado fala que no momento que ele colocasse essa máscara, o Darwin seria um deles, mas apesar de muitas missões secretas, ele não consegue isso, porque o seu último desafio era provar não ter misericórdia e fazer algo não tão bom assim com esse cachorro. O Darwin não entende muito bem, por outro lado, ele acaba o liberando. Aparentemente, essa máscara é um objeto mítico que consumia toda a força do indivíduo para fazer ele virar um ser sem apego. Mas com o Darwin, todo esse treinamento falhou, fazendo os mascarados pensarem que ele era algum tipo de divindade e se curvam a ele. O Darwin então só decide sair, saindo exatamente do mesmo jeito que ele tinha entrado, entristecendo muito a Anaís. A parte 2 era arranjar uma ajuda legal para o Gumball com uma advogada de verdade. Aparentemente os problemas seguem o Gumball, tanto que ele vai ter que lidar com os 402 crimes que ele cometeu ao longo da série. A sua advogada então disse que para ele resolver esse problema, o Gumball deveria não fazer nada, já que graças à sua natureza, todas as suas tentativas de fazer algo acabavam dando em alguma coisa. O problema é que os mascarados invadem o lugar e, além disso, começam a zonear tudo. A advogada faz sinais para o Gumball chamar a polícia. Mas, bem, digamos que dá tudo errado e o Gumball sem querer nocauteia a advogada e facilita para eles. Temos até uma cena bem engraçada do policial Rosquinha investigando ele e a advogada desiste do seu carro, pedindo para ser presa no lugar do Gumball. A Anaís fica mais triste ainda, entretanto ela pelo menos tinha esperança que seus pais lidariam bem com a aposentadoria. E apesar de tudo parecer calmo no início, o Ricardo acaba dificultando, porque ele irrita Nicole depois de parecer meio egoísta na escolha das palavras, fazendo parecer que ele trabalhava muito durante a sua vida. Tudo isso a ponto da Nicole se irritar com ele. Na sequência, Nicole respira fundo e decide continuar vivendo essa vida na fazenda. Ela só estava estranhando estar muito desocupada por um instante. O problema é que, graças às mãos idiotas do Ricardo, por algum motivo ele achava que seria de bom tom ligar os fogos de artifício perto dos touros e cavalos. E o que acontece é que eles se irritam e decidem ir pra cima do Ricardo e da Nicole. Mas quando o Ricardo pensa que está a salvo, a Nicole tem um ataque de raiva com o coelho e a Anaís fica totalmente enrugada. Ela estava muito triste com tudo isso, porque todo o plano dela não estava dando certo. Segundo o gato azul, a Anaís devia abraçar o seu desastre, e erros são o que tornam a vida interessante, ensinando isso através de uma musiquinha toda desenhada e bonitinha. Eu infelizmente não posso tocar ela aqui, mas confiem, a letra disso aqui é muito bonitinha, onde o Gumball tenta falar a Anaís que cada dia é um dia diferente, e o que a Anaís estava tentando fazer, apesar de ser frustrante, podia dar muito errado. O que o Gumball quer dizer é que em algumas vezes você precisa só seguir com a sua vida e as coisas vão acabar dando certo, fazendo assim a Anaís finalmente se aceitar. Ao menos é o que a gente pensava, porque a Anaís foge completamente do significado da lição no fim do episódio, estressando assim os Wattersons. Mas caramba, que jeito bom de se começar o dia de hoje. Eu realmente gostei muito do episódio aqui, mas sabe o que eu ia gostar mais ainda? Você se inscrevendo nesse canal. Eu estou quase chegando a 60 mil inscritos e eu preciso de vocês para atingir essa marca. Tanto que eu estou trazendo análises de um maravilhosamente estranho mundo de Gumball todo dia e eu posso garantir que vocês vão gostar muito dos próximos vídeos. Mas, sem mais enrolação, chegou a hora de investigarmos o, entre aspas, novo episódio de anime dessa temporada.
O episódio começa com Gumball e Darwin no refeitório. Depois de todo esse tempo na escola, o Gumball começa a reparar que ele e o Darwin sempre ganham a mesma coisa no lanche: nuggets de frango, ao ponto que o Gumball estava exausto de sempre receber a mesma comida. Nesse momento, ele olha para a comida da Masami e fica impressionado com ela. Era um macarrão com queijo, mas ao invés de ser todo industrializado como normal, ele era todo gourmet, deixando o Gumball com água na boca. Ele pede para trocar a sua comida com a Masami, mas ela não troca, dizendo que foi seu chefe pessoal que fez. O Gumball até tenta pedir para a Nicole fazer macarrão com queijo, mas infelizmente não ficou nada parecido. Tanto que o gato azul cita o macarrão da Masami e a Nicole acaba se irritando por causa do seu passado com a Yuki. Aparentemente as coisas não ficaram bem exatamente após o fim do último encontro das duas, falando que se o Gumball estava querendo tanto comer aquele macarrão, ele deveria ir até a família dos Yoshidas. O problema é que o Gumball levou isso a sério demais, indo até a casa da Yuki, onde ele com certeza não estava lá só para comer o tal macarrão com queijo. Ela se incomoda muito com qualquer superioridade da Nicole sobre ela e acredita ter uma chance de transformar um Watterson em Yoshida, criando toda uma jornada de transformação no personagem do Gumball. Por sua vez, o Gumball fica feliz, afinal ele tinha a chance de provar o tal macarrão com queijo, mas mal ele sabia o que teria que enfrentar por isso. Vemos o cachorro-chefe deles e também a cena que eu mais ri nessa série inteira até o momento. To dine with us, you must have a refined palate. Drink this. Ugh, this tastes like hot bean juice that's been passed through the insides of a wildcat. What is this? Hot bean juice that's been passed through the insides of a wildcat, and it costs $100 a cup. Depois de muito tempo, o Gumball finalmente completa o treinamento dos Yoshidas, tomando aquele suco medonho, aprende a rebater uma bola de tênis e ajeita o seu visual, ficando praticamente reconhecível, provando na cabeça da Yuki que ela era uma mãe melhor que a Nicole. Agora o Gumball está se vestindo como um Yoshida. Nesse momento, a Nicole chega para investigar onde o Gumball estava. E aqui, meus amigos, rola o tão sonhado reencontro das duas. A Yuki pega uma visão de anime, parecia que uma batalha muito frenética ia começar, mas a Nicole não tinha tempo para isso e vai buscar o seu filho. Isso foi meio decepcionante na real. Uma discussão entre as duas começa e um desespero liga no Gumball. Ele queria o macarrão com queijo logo, mas a discussão entre as duas não deixava ele fazer isso, fazendo ele ter um ataque, começando a quebrar tudo. Ainda tendo que ouvir algumas palavras não tão boas da Yuki, onde ela diz que uma vez um Watterson, sempre um Watterson. O Gumball não merecia comida desse jeito, decepcionando muito o gato azul. Os dois são jogados pra fora e uma conversa bem bonitinha começa a rolar. A Nicole de início fica brava com o Gumball, mas ao perceber que por todo esse momento ele não estava trocando e só queria o mac and cheese, a Nicole engole aquilo. Ela diz que as coisas na sua casa às vezes são complicadas, elas definitivamente são diferentes, mas não por causa disso os Watterson são piores que Yoshidas. Na verdade, tem muitas coisas que o Gumball deve valorizar na sua casa. Assim, Gumball e Nicole acabam se acertando, mas sem antes o gato azul jogar na cara que a Yuki ficou farpando ela o episódio inteiro. Além disso, ele tinha um aplicativo de celular para mexer na casa da Yoshida. Temos uma última despedida da Nicole em anime, com ela ficando muito irritada com as palavras, e o episódio acaba de um jeito até que bem divertido. O Gumball e a Nicole saindo por cima na situação e ainda roubando os empresários da Yuki que não aguentavam mais ela, ao ponto deles trocarem o macarrão gourmet do início do episódio por uma carona da Nicole para eles saírem dali. Um final de episódio bem digno até. E esses foram os 2 episódios de hoje, eu achei 2 episódios bem sólidos até. Infelizmente a relação entre Nicole e Yuki não foi tão explorada quanto deveria, mas quer saber? Eu tô feliz com o que recebi. Gumball ainda tem muitos episódios e com certeza os escritores têm muitos planos envolvendo essas duas. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se inscreve no canal que me ajuda muito. Valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!